Vamos começar esse fechamento do mercado junto comigo, com o Rafael Lara, também com o Gabriel Monteiro. Além disso, é aqui que você também acompanha as principais notícias do dia, os últimos movimentos das bolsas do Brasil e do mundo e análise desses movimentos, que hoje terá a participação aqui da Paola Mello, que é sócia analista da GTI. Mas antes, deixa eu só dar boa tarde pro pessoal que tá aqui, ó. Tá todo mundo já em polvorosa aqui, olha. O João Guzmão tá dizendo, Débora é maior dependendo do ponto de vista. Se olhar do lado do Cabral é bem maior. Então, não queira saber. É porque assim, tem coisas que a câmera não mostra. Mas depois eu ponho lá no meu Instagram pra vocês darem uma olhadinha. Tem um suportezinho aqui, sabe, que a pessoa precisa para compensar o desprovimento de tamanho, gente. Chama 3 tabelas no mundo televisivo. Isso aqui me acompanha há séculos, sempre sofro esse bullying, já passei por poucas e boas com todas as equipes de reportagem querendo me fazer de malabarista, mas tudo bem, sigo sobrevivendo. E o mais engraçado, né, Débora, é que tanto eu quanto o Gabriel, a gente é muito alto, né, que o Gabriel acho que tem 1,88, ele pode até me falar que eu tenho 1,85, e aí a gente chega aqui para apresentar o Top News, aí vem a Débora e os dois guarda-costas no estúdio, andando para chegar aqui. É sempre assim aqui. Inclusive, ó, grande ideia para quando tiver uma propaganda da BMC, colocar aí, a gente vai de guarda-costa da Débora, né, o Debs. É isso aí, gente. O Rui das Neves também tá por aqui, dizendo que o professor Cabral saiu com a mochila vermelha e preta nas costas. Então, né? Vamos lá, gente. Uma ótima tarde para todos vocês. O Cláudio Amaral, Ezequiel, que também está por aqui já dando boa tarde pra gente. Rafa, o João Guzmão também, que está por aqui. O Rodrigo Silva, Lucas Santos. Cabral já com a mochila da escola indo embora. Ele não tem jeito, gente. O professor Cabral é demais. O Fernando, que também está por aqui. O Elton também. O Jaelson. Rui das Neves, como sempre, aqui nos acompanhando. A Maria Helena, que está comentando aqui. Brasil desabando. Com certeza, o professor Cabral é muito revoltante. Desabando por irresponsabilidade política eleitoreira. Pois é, Maria Helena, isso a gente está vendo aqui já, né, na prática, na curva de juros e também nesse Bovespa, que hoje tá mais do que com aversão, né? Tá com terror, eu diria. Mas vamos lá, vamos falar um pouco desse mercado, vamos começar com a atualização aqui, né, do Profit Pro da Nelogica, curva de juros, como a gente já estava repercutindo aqui com o professor Cabral, em muitas pontas aqui, mais de 10, 11%, né? Ou seja, é bastante, apoia, já vai subindo aí, sem parar essa curva de juros agora, depois de dólar, depois de Bovespa. Olha isso aqui, como está o dólar nesse momento, 5,61 agora, olha só, subindo 1,62%. E aí entra na conta toda essa questão, né, do risco fiscal, de todo esse cenário interno aqui, cenário doméstico, que está pesando bastante para essa bolsa. No Ibovespa a gente tem uma queda de, olha só, 3,61, gente, 110 mil pontos. A gente saiu de 114 mil pontos, 422 da abertura, para 110 mil pontos, 110.292 pontos. É Azul que está liderando quedas agora, inclusive, depois também tem aqui Gol e CVC, com certeza também está nesse cenário de queda, porque afinal de contas, se a gente tem um dólar, né, com a queda, desculpa, se a gente tem um dólar subindo, como está subindo agora, isso é óbvio que não é favorável nem um pouquinho para turismo ou para essas companhias que têm aí todo o orçamento operacional baseado no dólar, né? Todo o orçamento dolarizado. Mas é isso aí. No volume de negociação negativo é Petro 4, segue caindo aqui, depois a gente tem siderurgia, a gente teve o minério de ferro ficando praticamente no 0 a 0 hoje lá na China. O petróleo aqui com muita volatilidade, hoje subiu, desceu, mas no final das contas a gente tem aí Petrobras caindo. De alta mesmo, sabe o que a gente tinha, Rafa? O quê? GetNet. GetNet, que no segundo dia de negociação do Ibovespa segue disparando, inclusive. Eu vou ver se eu até vou abrir aqui todos os papéis da companhia que eu tinha separado mais cedo aqui para vocês, só para vocês olharem. Gente, mais de 60% em um dos papéis. Eu fiquei, como é que pode isso, Rafa? Grande GetNet. Grande GetNet. Mas eu acho que o pessoal de casa vai concordar comigo que toda vez que a gente fala GetNet, eu lembro do GatoNet. Não façam GatoNet, viu, gente? É ilegal, é criminoso, tá? Ó, gente. Não façam isso. Get 3, 30,56%, Get 4, 19,11%, Get 11, 20,08%. Até reduziu aqui essas altas. Get 3, inclusive, papel que durante a manhã entrava em negociação e ia para o leilão. Aí é para negociação e para leilão de novo. E assim ficou praticamente a manhã inteira, viu, Rafa? Com essa movimentação. Mas aí vem a questão, né, Debs? Para quem acompanha a economia, para quem gosta, né, academicamente de economia, né, enfim, dos indicadores e tal. Será que esse IPO não foi então precificado muito abaixo do que realmente deveria ter sido? Porque, pô, subir 60% em 2 dias significa que o preço inicial base dele estava muito abaixo, né? Não é possível, né? O Débora, tá com cara de não ser apenas hype, né? De ser uma correção de precificação. Porque um dia subir, beleza, a gente tem vários IPOs que aconteceram isso, já que disparam 400% num dia, depois vão caindo.
Só que, por exemplo, o GetNet subiu 2 dias seguidos aí, já está nessa alta constante, e se você consulta os analistas gráficos, né, técnicos aí, a curto prazo mesmo, eles falam que tem realmente um embasamento para essa subida, né? Então a gente fica nessa questão aqui, deve ser um papo muito legal de a gente ter com economistas aqui, né, o Debs? Exatamente. Vamos puxar essa pauta interessante, boa pontuação aqui, bom questionamento que você levantou aqui, Rafa, é de ficar de olho, vamos observar até o final dessa semana para ver como é que vai ficar aí a atuação desse papel, né, que no dia como hoje, por exemplo, é a única alta que a gente vem acompanhando no Bovespa, Prio que estava subindo, até Prio virou e está caindo. Se a gente olhar aqui o gráfico durante alguns momentos aqui, principalmente dessa tarde, a Prio estava conseguindo ficar na frente, mas virou também, cai 0,29% agora. Aí Petrobras está caindo quase 3,5%, os dois papéis, e aí todos os outros papéis aqui do setor Ultrapar também na alta, R3R Petróleo caindo mais de 6%. Inclusive, se a gente olhar para as elétricas, que a gente também repercutiu bastante aqui hoje de manhã, a gente sabe que tem essa questão da mudança tarifária, da bandeira tarifária, né? É uma questão que está em pauta, daí tem, por um lado, o presidente Jair Bolsonaro disse que quer que isso seja resolvido dessa semana, né? E aí, no final das contas, como que vai ser a matemática, então, para poder pagar a conta das hidrelétricas, a gente ainda não sabe, mas o cenário de queda aqui para todo o setor. TAI 11 cai 0,34%, Neoenergia 2,39% de queda, olha só, Light caindo mais de 5%. E aí a gente tem realmente aqui, ó, Engie 11 caindo 3,91%. Tem queda mesmo para tudo quanto é de lado. E é isso aí, vamos começar o nosso giro de notícias aqui para dar andamento aqui enquanto o Ibovespa está caminhando para essa reta final aí desse dia. A gente sabe que também daqui a pouquinho tem pronunciamento não aí tem do mais. presidente. Não vai ter mais? Cancelado, Caiu? ó. Foi A gente cancelado? Aqui ele é rápido, hein? Ele é sagaz, então, pra gente não ficar com esse silêncio absurdo aqui, ó, o Ministério diz que não, o Ministério da Cidadania afirmou que não há data nova para o anúncio do Auxílio Brasil, então cancelou o anúncio aí, informação de última hora, nesse exato momento que aconteceu. Então, pra gente conseguir aqui manter esse tempo aqui, deixa eu dar boa tarde pro grande Gabriel, que a gente esqueceu, né? Que falta de educação enorme a minha. Deixa eu dar uma boa tarde para esse homem com esse vozeirão enorme, alegrando a nossa terça-feira. Boa tarde, Gabriel, tudo bom? Boa tarde, tudo ótimo. Ainda bem assim, que a namorada dele apareceu por mercado aqui. desse jeito, tudo bagunçado. Professor Cabral fazendo as cabralices aqui, que sempre tem todo dia. Então fica tudo muito confuso. Gabriel fica um pouquinho de lado, mas tá tudo tranquilo. Eu tava conversando com o pessoal, inclusive, Rafa e Débora. Eu faço essa parte aí, para quem não sabe, de produção aqui dos programas da BMC News. Todo mundo falou, cara, Gabriel, segura até o mercado fechar, porque hoje tá uma loucura. Hoje o mercado está bagunçado, as coisas estão mudando muito rápido. Então, a hora que eu sair daqui, eu vou ter muito trabalho aí, rapaz. Olha, e eu vou te falar uma coisa, hein? Se houve, então, o cancelamento desse pronunciamento, esse evento, que até agora é 5 horas da tarde, para que o presidente Jair Bolsonaro também falasse sobre essa questão do novo Auxílio Brasil, né? Auxílio Brasil, né? No caso, que iriam juntar o Bolsa Família, o antigo Bolsa Família, com o auxílio que seria temporário, essa parte do auxílio, mas afinal de contas isso justificaria esse temporário, né, extrapolado aí no teto. Bom, a gente estava esperando esse pronunciamento, já que foi cancelado, então acredito que a gente deve ver o Ibovespa meio que nesse suspense assim, até amanhã, né? Até que realmente alguém se pronuncie e fale, Rafa, vocês estão precificando toda essa questão fiscal e aí não vai ter nenhum pronunciamento, ninguém vai dizer nada, né? O que vai acontecer? Vai ter, não vai ter? Estendendo essa insegurança, né? Um tempo maior que os investidores vão ter que esperar para saber realmente o que vai acontecer no cenário fiscal aqui no Brasil. Então a gente pode ver um ambiente meio complicado amanhã também na Bolsa de Valores. E também tem a questão, né, de não só dessa insegurança, né, mas também de como o mercado estava tentando precificar hoje mais cedo toda essa questão, né? Então acho que agora, nesses próximos 30 minutos, né, fica aí o investidor de olho, né? Bom, agora cancelou, ou seja, a insegurança pode ter aumentado, porque se a gente estava certo de alguma única coisa que ia acontecer, que seria o tal do pronunciamento, todo mundo estava de olho, a gente já sabia há mó tempão, e não vai rolar. Por que não vai rolar? Quando é que vai rolar? O cenário de queda permanece, pelo menos em Bovespa, mais de 3%, 3,13%. Reduziu um pouco quedas, tá, gente? Mas ainda está caindo. Mas vamos lá, vamos falar das últimas notícias aí do dia, na verdade, repercutir as principais notícias aqui do dia, né? Vamos começar falando aí depois do Banco Inter. Mais uma empresa brasileira pode estar de malas prontas para poder deixar a B3 e partir já para os Estados Unidos. Só que dessa vez é a Localweb, que está estudando essa possibilidade de mudar a sede de domicílio com a ideia de listar a ação lá nos Estados Unidos.
Explica isso melhor aí pra gente, Rafa. Débora, parece que todo mundo vai pra Disney, menos eu e você, viu? Porque a Localweb já está em conversas preliminares com bancos para fazer estudos com esse objetivo de mudar o domicílio da empresa e ainda listar ela lá nos Estados Unidos. A ideia seria de aproveitar as oportunidades de captação de recursos e gerar valor para os seus acionistas. Com a Casa Nova, a empresa poderia recorrer a fundos de tecnologia global disponíveis apenas para as ações de bolsas norte-americanas. E, de acordo com fontes ouvidas pelo site Brasil Journal, a estratégia de mudança de domicílio permite à companhia acessar fundos de tecnologia globais que não têm mandato para comprar ações de empresas listadas em bolsa fora dos Estados Unidos. Para lembrar, avaliada em 13 bilhões e meio de reais, a empresa abriu capital na B3 em fevereiro do ano passado. E desde maio faz parte do principal índice acionário do Brasil, o Ibovespa. Débora? Olha lá, o Localweb caindo 6,84%, agora 83% de queda. Só gatinete ali, o pontinho verde. O que é? Um pontinho verde no meio do nosso mapa de calor do Profit Pro da Nelógica? É GAT11 hoje que está subindo sem parar. Bom, ainda no mundo corporativo, a XP anunciou a compra de participação na gestora de fundos Azequest. Tem mais detalhes sobre essa transação, Gabriel? Isso aí, Débora. Até agora o valor do negócio e o percentual aí da participação não foram divulgados. A XP Inc. disse apenas que a compra da participação na Azequest, que é a gestora de fundos do grupo italiano Azimut, que atua aqui no Brasil, abre aspas, faz parte da estratégia da XP de desenvolver o mais completo aí, sistema aí de gestão de recursos do país. A XP aí ela anunciou também que o mais completo ecossistema de gestores aí, distribuidores do fundo do Brasil, na verdade. A Azimut, aí a Azequest, ela é uma gestora de fundos do grupo italiano Azimut, como eu já havia mencionado, e espera aumentar as sinergias com a plataforma de distribuição da XP. As duas companhias informam que planejam expandir a cooperação entre outras áreas. Débora? Obrigada, Rafa. Gabriel, vamos continuar acompanhando isso por aqui. Se vai realmente ser divulgado mais alguma informação, a gente atualiza vocês em breve. Vamos às notícias internacionais. É que já estava previsto para poder ser lançado hoje lá nos Estados Unidos o primeiro fundo negociado em bolsa de futuros Bitcoin. Um marco aí para essa indústria das criptomoedas, e a nossa correspondente internacional, Giovanna Locatelli, que tem mais informações. Fala, Giovanna. Esse é o tão esperado ProShares ETF, que vai possibilitar a compra de futuros de Bitcoin e não o Bitcoin propriamente dito. Atualmente, os investidores podem comprar Bitcoins por meio de bolsas de moeda digital, mas há preocupações ainda com segurança, o que está aí na pauta de reguladores do mundo inteiro, né? Já que alguns se preocupam com ataques hackers e com perdas das chamadas chaves privadas de acesso aos seus ativos. Outra opção, os fundos de Bitcoin oferece uma maneira mais fácil de adicionar Bitcoin às carteiras por meio de corretagem ou contas de aposentadoria. Mas esses ativos podem vir com taxas maiores, né? E os valores podem não espelhar as mudanças de preço da moeda digital. Embora os ETFs futuros de Bitcoin não ofereçam o que a indústria quer, fundos que investem diretamente em moeda digital, ele oferece outra opção, já que as empresas disputam o sinal verde da SEC, a Securities and Exchange Commission, para lançar os ETFs Bitcoins regulares. Bom, lembrando, o preço do Bitcoin saltou mais de 2% na segunda-feira para 61.958,24, de acordo com a Coinmetrics. Claro que a gente acompanha toda essa mobilização do mercado em relação a essa informação. Giovanna Locatelli, dos Estados Unidos, para a BMC News. Isso vai estar, obrigada, Giovanna, isso vai estar na pauta amanhã do Crypto News, ou Rafa? Isso estará na pauta amanhã do Crypto News, não só isso, como também sobre a questão das fan tokens aí, né, a Tilis, como a gente falou agora há pouco, né, ontem já tinham perguntado sobre Tilis, hoje o Flamengo lançou sua criptomoeda, também tem a Galo Token lá do Atlético Mineiro, também tem as Gamecoins, tem as Smart Coins aí, tem lugar prometendo, Débora, sabe o que? Que agora 5 criptomoedas, pelo jeito, para chegar a 2 milhões de reais aí, Smart Coins. Isso é possível, isso não é? Amanhã no Crypto News você vai estar de olho em todas essas informações do mundo das criptomoedas. E falando em mundo digital, né, Débora, a Rússia disse que vai multar o Google hoje, né?
Exatamente, com valor de até 20% lá no faturamento anual do país. Rafa, explica isso aí pra gente direitinho, que eu sei que você tem todas essas informações. Exatamente, Débora. A Rússia disse nesta terça-feira que vai buscar neste mês impor uma multa ao Google equivalente a até 20% do faturamento da empresa no país por não excluir conteúdo considerado ilegal pelo governo. A agência reguladora de comunicações, a Roskomnadzor, disse que o Google não pagou 32,5 milhões de rublos, ou 458 mil dólares, em multas cobradas neste ano, e que agora buscará um valor entre 5% e 20% do faturamento da empresa na Rússia, algo que pode chegar a 240 milhões de dólares. O Google não comentou o assunto de imediato. A Rússia aumentou a pressão sobre as empresas estrangeiras de tecnologia à medida que busca assegurar maior controle sobre a internet no país, desacelerando a velocidade de transmissão de dados do Twitter desde março e multando rotineiramente outras empresas por violações de conteúdo. Os ativistas da oposição acusam Google e a Apple de cederem à pressão do Kremlin depois de remover um aplicativo de votação de suas lojas. A Roskomnadzor disse no início de outubro que pediria a um tribunal para impor uma multa sobre o faturamento do Facebook, citando a legislação assinada pelo presidente Vladimir Putin em dezembro de 2020. A agência afirmou que, abre aspas, um caso semelhante será aplicado em outubro contra o Google, fecha aspas, em comentários pela agência Reuters nessa terça-feira. É muito nome estrangeiro com R aqui. Vamos lá. O banco de dados de negócios, Spark, mostra que o faturamento do Google na Rússia em 2020 foi de 85,5 bilhões de rublos. Uma multa, então, de 5% a 20% equivaleria ali a 4,3 bilhões até 17,1 bilhões de rublos. O Google, no caso, então, está ali atualmente se defendendo contra uma decisão judicial que exige o desbloqueio da conta do YouTube de um empresário russo sancionado, senão enfrentará uma multa composta sobre seu faturamento geral que dobraria a cada semana e obrigaria a empresa a fechar as portas no país em questão de meses. 20% é 20%, né, Débora? Não muito é pouca dinheiro. Coisa não, hein? Vamos ver no que isso vai dar. E ainda falando das notícias internacionais, é que a China está impondo lockdown a 112 mil pessoas após a descoberta de novos casos de Covid-19 por lá. Explica melhor isso pra gente, Gabriel. Quantos novos casos de Covid foram confirmados? Débora, é uma questão aí que a gente dá notícias bem otimistas em relação à pandemia. A gente acha que essa crise está se encaminhando para o fim e do nada aparece um novo foco, uma nova variante. A gente tem que ficar sempre atento a essas notícias, e a China ela relatou novos casos de Covid-19 transmitidos domesticamente no dia 10 de outubro. Esse é o maior número diário desde o final de setembro, e o surto mais recente levou 2 áreas da fronteira do norte a imporem lockdowns, foi o que confirmou a agência de notícias internacionais, a Reuters. Conforme a diretriz nacional de tolerância zero, os focos domésticos de coronavírus na China, cidades com infecções novas rastreiam e examinam rapidamente infectados e isolam áreas de risco que possam aí causar novas proliferações, Débora. Maravilha, obrigada, viu, Gabriel? Mas você sabia que o Brasil precisa investir 110 bilhões de reais até 2035 para melhorar a segurança hídrica? Explica isso pra gente aí, Rafael. Que danado de tanto investimento é esse? E até Débora... 2030, só em 2035 a gente consegue ter segurança hídrica. Então até lá, falta chuva, vem crise hídrica, vem racionamento. Isso aí, se ainda tiver esse investimento, né? A gente sabe que data no Brasil também é uma coisa muito abstrata, né? 2030 vira 2040. Você lembra da limpeza do Rio Tietê? Falavam que até 2020, em 1980 falavam que até 2020 já está limpo. Estamos em 2021. Enfim, não estou nadando no Rio Tietê ainda. Bom, Débora, quem chegou a essa conclusão foi a Agência Nacional das Águas, a ANA, ou ANA, através de um levantamento feito por eles que mostrou que para melhorar a segurança hídrica das cidades brasileiras, o Brasil precisaria investir 110 bilhões de reais até 2035. O levantamento publicado na segunda edição do Atlas Águas mostrou ainda que, 11 anos após a primeira edição, apenas 7 milhões de brasileiros vivem em cidades com segurança hídrica máxima e somente 667 cidades, de um total de 5.570, contam com sistema de águas eficiente.
Em termos de perda no abastecimento de água, nenhum município brasileiro está na classe A1, a mais eficiente de acordo com a classificação internacional, de acordo com o estudo. E nessa segunda edição, o Atlas Águas também apresenta um novo índice de segurança hídrica para todos os municípios do Brasil, levando em consideração tanto o Plano Nacional de Segurança Hídrica quanto as recentes crises hídricas ocorridas em diferentes regiões do país. O levantamento aponta que mais de 77 milhões de brasileiros, ou seja, 36% da população urbana, vivem em 1.975 cidades com abastecimento de água classificado com segurança hídrica média. E cerca de 51 milhões de pessoas vivem em 785 cidades com segurança hídrica baixa ou mínima. E apenas 7 milhões vivem com segurança hídrica máxima no país. Com relação às perdas de água no abastecimento, o Atlas indica que 22% das cidades brasileiras utilizam os recursos hídricos de modo ineficiente, 13% necessitam reduzir os seus vazamentos e 19% têm potencial para melhorias significativas no tema, além de 46% precisarem realizar avaliações para confirmar a efetividade das melhorias nos índices de perdas. Esses investimentos projetados até 2035 devem ser focados na infraestrutura de produção e distribuição de água. Além disso, também focariam em reposição de ativos dessas infraestruturas, controle de perdas e medidas voltadas para a gestão da água. E em relação às regiões, na região Sudeste e Nordeste, receberiam ali cerca de 76% do total a ser investido por terem maiores contingentes populacionais, de acordo com a agência. Realmente, né, Débora, aqui no Brasil a gente nunca teve, né, problema de crise hídrica, né, a gente nunca teve problema de seca, né, em nenhuma região, a gente aqui sempre foi muito bem abastecido, então a gente não precisa, né, os governos não precisam ligar para a segurança hídrica mesmo, né, a gente tá tranquilo. Enfim. Acho que dispensa até comentários. Vamos lá, vamos falar sobre os caminhoneiros que estão aí mantendo o calendário de greve, apesar do reajuste do piso mínimo do frete rodoviário, que deve sair até esse final de semana. Para quando que está prevista essa paralisação, Gabriel? Débora, a greve está prevista para 1º de novembro. O presidente do Conselho Nacional do Transporte Rodoviário de Cargas, Plínio Dias, está à frente da mobilização, junto com a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes e Logística e com a Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores, a ABRAVA. Só lembrando que a tabela do piso mínimo será atualizada nesta semana pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, em virtude do preço do óleo diesel S10 ter acumulado uma alta aí de 10,18% em relação à tabela anterior publicada pela agência. Porém, os valores dos reajustes não foram detalhados pela agência e os caminhoneiros alegam que não há cumprimento do piso pelos transportadores e pelos contratantes de transporte, além de reclamarem da falta de fiscalização. Transportadores autônomos e seletistas prevêem uma paralisação nacional a partir de 1º de novembro, caso o governo não atenda a reivindicações. As demandas incluem aí o cumprimento do piso mínimo do frete rodoviário, a aposentadoria especial com 25 anos de trabalho e mudanças na política de preço da Petrobras para combustíveis, entre outros pedidos aí para os dos grevistas. Já o presidente da ABRAVA, Wallace Landim, conhecido como Chorão, considera que o reajuste é uma sinalização do governo para a categoria, mas que não é somente isso que eles precisam. Débora? Obrigada, Gabriel. Aliás, já quero te dar um tchau aqui, enquanto a gente vai seguindo aqui nesses últimos minutos do Ibovespa. Não, perfeito, Débora. Um abraço. Amanhã você está de volta. Amanhã eu tô de volta, agora eu corro lá porque agora eu tô cheio de serviço, que o mercado hoje acabou com o meu dia. Acabou com o planejamento, o schedule, foi tudo pro ralo, agora a gente tem que correr por aqui para trazer as principais notícias, para produzir esses programas aqui que vão ao ar todos os dias com a informação de qualidade para quem está nos assistindo. Então agradeço a você, agradeço ao Rafael Lara pelo espaço aqui todos os dias e até amanhã. Até amanhã. Rafa, deixa eu só dar mais uma olhada aqui no nosso telão do Profit Pro, porque olha só, 110 mil pontos de novo, depois que saiu aí esse cancelamento. Só lembrando, tá, gente, existia um pronunciamento aí, o Ministério da Cidadania iria, né, fazer um anúncio em relação ao Auxílio Brasil, o presidente Jair Bolsonaro iria também participar, mas aí foi cancelado esse evento que estava previsto agora para as 5 horas da tarde. O Ministério da Cidadania cancelou e disse que não há ainda uma nova data para o anúncio do novo Auxílio Brasil. O Ibovespa logo em seguida tentou recuperar os 111 mil pontos, mas não segurou, segue aí caindo 3,18% agora, 110.785 pontos. O dólar segue subindo e aí
não, baixo aqui, ó, 5,60, subindo 1,47%. No nosso mapa aqui o cenário não mudou, continua essa queda aí, a gente vai empurrando com a barriga, né? Esse clima de incerteza, esse clima de aversão ao risco, parece que vai ter que sobrar para amanhã, viu, Rafa? Bom, vamos bater agora o papo com a Paola, que já está aqui com a gente, ela que é sócia-analista da GTI, é sempre ótimo conversar com você aqui, Paola, boa tarde, seja sempre muito bem-vinda. Débora, tá feio esse painel aí atrás de você, hein? Poxa vida, hein? Olha isso, Paula, tudo vermelho. Eu até brinquei, eu fiz sabe aquelas piadinhas lá de um pontinho de alguma cor que a gente acha em algum canto? Tá sendo aqui nesse painel hoje esse pontinho verde ali, ó. A GetNet ali no final das contas, o restante aqui, tudo vermelho. Se eu tivesse de vermelho hoje, já tá de camaleão aqui. Vamos começar então falando do setor de varejo, Paola, né? Porque hoje esse cenário da Bolsa é negativo, claro, para todos os setores como um todo. Mas recentemente, mesmo com a inflação medida pelo IPCA alta, mas vindo abaixo, né, do projetado aí pelo Brasil, isso chegou até a dar um respiro nas ações do setor naquele dia, né? A gente viu que realmente os varejistas estavam tentando recuperar um pouco ali as perdas. Mas no dia seguinte já voltaram a cair novamente. O que tanto tem sido precificado no caso do varejo? Assim, a expectativa era de que com a retomada, a vacinação, o cenário também melhorasse para as varejistas, mas não é bem isso que a gente está vendo. O que você acha que ainda está pesando, na sua opinião? Até alguns dias aqui atrás, eu também conversando com outros analistas, eu perguntei assim, não já é demais, assim, o mercado também não já está exagerando aquela questão do 8,80 nessa questão do varejo? O mercado tende a exagerar sempre, seja no otimismo ou seja na depressão, né? Então, eu tendo a concordar com você que pode haver um certo exagero, mas acho que os grandes temas que a gente vem enfrentando hoje certamente são essa retomada que está acontecendo, mas ela está numa magnitude muito mais lenta do que a gente imaginava, né? Um pouco... porque a vacinação aqui no Brasil também, com intervalos muito longos entre a primeira e a segunda dose, e alguns controles ainda de circulação demoraram a ser removidos, né? Então esse certamente é um dos fatores. E o segundo, provavelmente mais importante, que está pesando é a inflação, ou a preocupação de que a inflação ainda seja persistente por um período mais longo, né? Então, isso traz não só o ruído político, né? Como hoje a gente está discutindo, essa questão toda de vamos estender o auxílio emergencial, não vamos estourar o teto de gastos ou não vamos, mas da perspectiva do consumidor, essa inflação muito alta, persistente, ela erode o poder de compra, né? E isso quer dizer menos dinheiro para gastar aí nos varejistas, né? Então, essas metas de vendas que a gente tinha, elas acabam ficando cada vez mais desafiadoras, né? Para a gente ver crescimento de vendas em termos reais. Então, isso certamente é um balde de água fria nas empresas de varejo, Débora. Maravilha, eu quero trazer o Rafael, que ele também tem perguntas para você, Paola. Rafa? Tenho sim. Antes de eu dar novamente as boas-vindas à Paola aqui ao Top News, tem muita gente no chat aqui sem entender direito se o governo realmente cancelou o anúncio. Gente, cancelou, e você pode ir lá no site da BMC News, que tem uma matéria já explicando para você, escrita pelo grande Eduardo Saraiva, que foi apurar essa história bonitinha aí do Ministério da Cidadania, tudo que tá rolando em relação ao Auxílio Brasil, que realmente foi cancelado hoje o anúncio. Então corre lá rapidão e dá uma lida lá para ficar bem informado. Paola, novamente seja muito bem-vinda aqui ao BMC Top News. É sempre uma honra receber vocês aí da GTI, você, enfim, todo o pessoal daí. E na sua visão, entre os setores que você acompanha, qual o que você acredita que chama mais atenção aí para o curto, médio prazo para o investidor, né? O setor de educação, o de varejo, ou até mesmo o de saúde aí? Ou nenhum desses, né? O setor imobiliário ali com shoppings, por exemplo, qual que você acha que chama mais atenção aí para o investidor? Boa tarde, Rafa. Sempre bom estar aqui com vocês. O que tem chamado mais a minha atenção agora, eu acho que é o segmento imobiliário, porque toda essa discussão que a gente está tendo agora, né, essa retomada mais lenta, a inflação e principalmente as curvas de juros longas, né, que estão subindo muito, refletindo esse cenário, né, de que o Banco Central precise ser um pouco mais austero, para trazer a inflação de volta para a meta.
taxas de juros longas mais altas, elas acabam pesando muito para a parte imobiliária, especialmente essa de imóveis voltados para a renda, né? Porque o investidor sempre faz essa arbitragem entre qual é a rentabilidade do aluguel versus a rentabilidade que ele poderia obter aí em títulos do governo, né? Então, isso pega esse setor em cheio. Então, eu estou falando aí principalmente de ações ligadas a shopping centers e empresas que gerem propriedades comerciais para renda, né, para locação. Então, essas são ações que despertam muito meu interesse nesse cenário, porque quando a gente começa a olhar agora o valor que a gente está pagando por metro quadrado, né, e eu comparo com o valor que custaria para comprar um terreno, para comprar os CEPACs, né, que são certificados que te permitem construir ali por metro quadrado no máximo do potencial construtivo que aquela região permite, eu já começo a achar tudo que está na Bolsa muito barato. Então, esse certamente é um dos setores assim que eu vejo a maior oportunidade nesse momento na Bolsa, Rafa. Boa. Ô, Paula, e como que você está enxergando esse acordo entre o Grupo Pão de Açúcar e o Açaí? Acha que isso pode trazer quais consequências para os investidores? Débora, eu vi com muito bons olhos essa negociação aí entre o Grupo Pão de Açúcar e o Açaí, né? O mercado está chiando um pouco aí, tem bastante ruído em torno desses papéis, né? Mas eu sempre gosto de dizer assim, paixões à parte, né? A gente sabe que tem um controlador aí com um histórico bastante controverso, né? Nas duas companhias. É claro que isso tem que ser levado em consideração, né? Mas deixando isso um pouquinho de lado, assim, se a gente analisar o fundamento econômico por trás dessa transação, ele me parece muito interessante, né? Então, primeiro, olhando pela perspectiva do Grupo Pão de Açúcar, né? Por que essa é uma boa transação? Hoje o que a gente vê é que as tendências globais, né, de varejo alimentar, elas mostram que o consumidor, ele quer ou um preço extremamente baixo, e aí ele vai começar a buscar esses formatos de desconto, como os atacarejos, atacados, ou ele vai fazer compras online, ou o consumidor quer formatos de conveniência extrema. E aí você precisa de lojas que estejam muito perto da casa do cliente, sejam lojas de conveniência, aqueles formatos de vizinhança, de bairro, e aí é um formato que realmente cobre o seu preço por isso. Você quer entrar aqui, comprar rapidinho e sair da loja com o que você quer em mãos, legal, tem um formato aqui para te atender, mas ele custa um pouquinho mais caro. Tudo que está no meio do caminho já não interessa mais. E o hipermercado é um desse formato que vem morrendo, né? Isso não é só um fenômeno brasileiro, nós vimos o mesmo fenômeno acontecendo principalmente na Europa, né? E a questão com o hipermercado é que ele é um formato que precisa de preço baixo, são lojas enormes, elas competem com esses formatos de baixo custo, como atacarejo, atacado, então ele precisa ter preço baixo, mas, por outro lado, são lojas enormes, com uma experiência de compra muito agradável, e ele tem um custo alto para se operar. Então, aqui no Brasil, só para dar um exemplo, em geral, o hipermercado, ele tem uma folha de pagamento, às vezes, de pelo menos 100 funcionários. É muita gente para remunerar. Então, esse formato tem margens muito apertadas, se livrar dele realmente é excelente. Né, no histórico aí do Grupo Pão de Açúcar, eles, quando eram uma empresa única junto com o Açaí, muitos hipermercados extra foram convertidos no atacarejo Açaí, né, e sobraram alguns que eram os mais rentáveis, e essa empresa optou por mantê-los ali, e são justamente esses ativos que são objeto dessa transação nesse momento. Então, para o Pão de Açúcar, excelente, ele vai ficar uma empresa mais leve, concentrada, seja na marca Pão, que é um formato mais premium, mais conveniência, vai ficar com 1 Minuto Pão, que é um formato de vizinhança, conveniência extrema, preço mais elevado e bastante rentável também. E aí, olhando agora pela perspectiva do Açaí, né? É uma empresa que vem aí de um histórico de crescimento bastante acelerado, em sua boa parte orgânica, eles conseguem abrir aí algo entre 25 e 30 novas lojas por ano,
São lojas muito grandes, nós estamos falando de lojas de 5, 6 mil metros quadrados cada, então são lojas com um processo de aprovação extremamente lento, moroso, né? A empresa até deu exemplo, uma loja no Rio de Janeiro que ela levou 7 anos para conseguir inaugurar essa loja, né? Então, pouca gente imagina que é tão complexo e burocrático. Existem aprovações de N esferas, seja de prefeitura, de tráfego, enfim, é bastante custoso e lento. E logo após o spin-off, o mercado mudou, porque o principal concorrente do açaí, que é o Atacadão, do Grupo Carrefour, ele fez a aquisição de um concorrente no mercado. Na verdade, 2, né? Ele já tinha comprado as lojas do Macro e, na sequência, ele comprou o Big. E esse Big são os antigos ativos do Walmart aqui no Brasil. E isso mudou o tamanho do Atacadão de patamar. O açaí, que era o número 2 ali, muito pertinho do Carrefour, precisou reagir. Não existem lojas de tamanho médio, né, redes assim, de um tamanho assim, 50, 100 lojas à venda no mercado. As poucas que eles conseguiriam juntar ali, eles queriam pelo menos uma vez faturamento. Então, essa solução de comprar os hipermercados Extra e adaptá-los para o formato açaí, ela veio como uma boa solução, né? E isso responde à pergunta de por que isso não foi feito antes, porque antes eles eram mais ou menos do mesmo tamanho do concorrente. E agora eles precisavam dar uma resposta. Então, a hora que eu olho, quanto custaria abrir uma loja nova, né, do Atacarejo Açaí? Por volta de 100 milhões de reais, às vezes 200 milhões de reais, se a gente estivesse falando de uma loja mais urbana, que é justamente o perfil que eles pagaram. Então, eles chegaram nesse acordo de pagar 4 bi de reais, né? O GPA vai receber um outro 1,2 bi pelos ativos imobiliários que estão indo para um fundo, mas vamos olhar só o caixa que sai do açaí, dá mais ou menos 56 milhões de reais por loja. Se a gente pôr aí o capex de transformação, então vai ser algo entre 30 a 45 milhões de reais, variando na loja, né? Então vamos dizer que a grosso modo ele vai gastar na média aí uns 90 milhões de reais por loja. Ainda é mais barato do que uma abertura orgânica, só que uma abertura orgânica ela leva 4 anos para maturar. E essa já é uma loja que entra faturando, porque o cliente já está acostumado a comprar naquele ponto de venda. E, historicamente, todos os hipermercados Extra que foram convertidos para Atacarejo Açaí, eles tiveram um aumento de vendas da ordem de 2,5 vezes, às vezes até 3 vezes o faturamento, com uma margem EBITDA que até um pouquinho maior, alguns 150 bips mais alto. Então, a contribuição que isso vai ter, ela vai gerar muito valor. Então, diferente aí de alguns relatórios que nós lemos de mercado, criticando um pouco a operação do ponto de vista de valor, eu acho que o valor foi muito atrativo para o açaí, vai permitir que eles acelerem aí o plano de crescimento, aí algo que ele faria organicamente em 3 anos, ele vai fazer praticamente instantaneamente. Então, eu acho que é uma operação win-win, Débora. Eu vi com muito bons olhos. Maravilha. Rafa, tem mais perguntas para a Paola? Eu tenho sim, inclusive pergunta aqui do chat, viu, Débora? O Wagner Gomes aqui, né? O pessoal tá adorando esse papo aqui, né? Inclusive sobre o setor de supermercados, né? Sobre essa história do Grupo Pão de Açúcar, do açaí. E ele perguntando aqui se é possível a gente ampliar essa conversa envolvendo as ações do Carrefour e projetar aí um futuro do setor aí. Ele tá preocupado aí no longo prazo, Paola, com esse setor de supermercados aí. Como é que você enxerga aí com esse Carrefour também tentando se movimentar, sendo esse player aí no mercado brasileiro, Paola? O Carrefour é uma ótima empresa também, com um histórico aí muito consolidado, né, na parte de atacarejo, que é a maior parte do faturamento deles. E esse segmento, Rafa, é um segmento que precisa de escala. Se você não cresce, você morre. Então, a gente vai continuar vendo um crescimento muito acelerado. Quando a gente olha dados de varejo alimentar como um todo, o segmento de atacarejo, ele é de longe o que mais cresce, então, por consequência disso, é o canal que mais ganha share, né?
O brasileiro, esse formato caiu no gosto dele, porque ele viu ali uma forma de economizar, né? Então, a alimentação é uma despesa muito grande para a maior parte das famílias, e essa é uma forma de poupar. Então, há algumas estimativas que dizem que a gente vai ter aí um crescimento da base de lojas, algo como 400 a 500 novas lojas nos próximos 5 anos. Então, nós estamos falando de quase 100 lojas novas por ano. E isso certamente vai ser liderado, seja pelo Carrefour, seja pelo Açaí, porque o investimento é muito alto, né? Então, para usar esses números que a gente está falando agora, estamos falando do investimento por loja nova de 100 a 200 milhões de reais. Então, quando a gente tira aí Carrefour, o Açaí, o terceiro player, ele já é o Grupo Mateus. Se a gente pegar especificamente só os atacarejos do Mateus, eles têm 40 lojas. Então, a ordem de grandeza já é bem menor. E depois o Mateus já são players assim, que tem 10 lojas aqui, 5 ali. Não são players que vão conseguir crescer nessa mesma velocidade. Então, a disputa certamente vai ser entre o Carrefour e o Açaí, Rafa. Show de bola, Paola. Inclusive aqui a galera até também perguntando no papel do Grupo Mateus nessa brincadeira. E eu gostei até que você usou uma frase muito boa, né? Que quem não cresce morre. E o Grupo Mateus, quando veio, né, eu lembro até hoje do IPO do Grupo Mateus, ele estava meio ali de lado, né, ninguém dava muita bola para o Grupo Mateus, lá do Nordeste, só, né, Débora? A gente que gosta pouco do Nordeste, né, a gente que gosta pouco, a gente nem né, lá do Nordeste, enfim, e não dava muito a bola. Você acha que o Grupo Mateus, ele tem força para bater de frente com esses outros players aí na bolsa, né, outros players de supermercado aí que sempre estão crescendo, sempre estão fazendo grandes aquisições? Ou você acha que vai ser sempre um negócio um pouco mais localizado ali na região Nordeste? É melhor um pássaro na mão do que 2 voando, Paola? Eu vejo o Mateus como uma excelente empresa, mas como um player muito mais regional. O desafio agora é ele proteger a região que ele opera, né, da entrada ali de novos entrantes, e certamente é isso que eles estão fazendo agora. Agora, imaginar que um Grupo Mateus, com a informação que a gente tem hoje, que ele vá chegar no tamanho que é um atacadão ou um Açaí, é algo, já um plano bem mais ambicioso. Eu não teria essa pretensão, né, de achar que ele vai ser talvez o primeiro ou segundo player, muito por conta desse processo longo que eu estou comentando aqui, né? São lojas enormes, de 5, 6 mil metros quadrados. Não é trivial você achar um terreno tão grande quanto esse nas principais capitais do Brasil, né? Então, eu imagino que o crescimento daqui para frente, ele se dê muito mais por aquisições, né? Porque a abertura orgânica, ela realmente tem um limite dentro do que essas empresas conseguem executar, né? Então, eu acho que a estratégia dele é muito boa. Imagino que ele cresça a taxas altas, né? Porque quando você é menor, qualquer loja nova que você põe, ela é relevante, né? Empresas já como o Açaí, o Atacadão, eles precisam já de um volume considerável de lojas para percentualmente ser um número que faça diferença no todo, né? Então, acho que o tamanho do Mateus ainda garante taxas altas para eles, mas à medida que ele começa a entrar também no mercado dos concorrentes, cada reação tem uma reação, né? De alguém tentando entrar no dele. Então, eu não sei se a estratégia para ele melhor não é consolidar e fechar os mercados que ele opera bem. Show de bola, Paola. Muito obrigado. Vou passar aqui para a Débora, então, que tem mais pergunta, né, Sim, vamos falar um pouquinho, Paola, sobre essa alta de 19% nas ações da lojas americanas. Você acha que tem aí fundamento para essa alta? O investidor deve ficar animado? A gente sabe que tem aquela questão, né, também de junção de Lamer 3 com Mer 4 antes do papel ir para lá para fora, estrear lá fora. Como é que você está vendo isso? Assim, claro que hoje, tirando hoje, que é um cenário realmente de queda generalizada por outros fatores, como é que você está vendo aí essa questão lojas americanas?
Débora, este comunicado que saiu, né, ontem, ele foi um tanto quanto vago, né? O mercado está sedento aí por uma consolidação nas classes das ações, né? Inicialmente, acho que quando foi lá em fevereiro, que a Lojas Americanas anunciou essa reestruturação societária para integrar a operação do físico com o online, o mercado reagiu muito bem à época, né? Porque outras experiências de companhias que são multicanal, como Magazine Luiza, por exemplo, que a gente conhece, são extremamente bem-sucedidas, né? Então, acho que o mercado simplesmente acreditou que o valuation que a gente tinha ali na loja física simplesmente ia subir até o ponto de equiparar o valuation que a gente tinha ali na parte online da B2W, né? A hora que saíram os termos da operação, a gente viu que tinha algumas gracinhas ali, né? E os controladores do grupo, eles têm a maior parte das ações ordinárias e, no fim, foi mantida uma estrutura ali de holding que não era exatamente o que se esperava, né? Então, esse comunicado que saiu ontem, ele basicamente sugere, falando, olha, estamos considerando aqui unificar todas as ações aqui, acabar com essa holding, e deu a entender que essa é uma possível solução de ter uma única ação listada no novo mercado, seria muito bem-vinda, mas ele não nos deu todas as informações, né? Uma informação importante que a gente precisa ter é qual é a relação de troca que vai se dar, né, entre as ações ali dos controladores e as demais ações, né? Então, nós ainda precisamos de um pouco mais de informação para ter certeza de que isso é o que a gente gostaria que fosse, né? Paula, eu vou pedir para poder você segurar aí só um minutinho para a gente atualizar as últimas notícias que saíram aqui agora. Eu estou de olho até, inclusive, aqui no Ibovespa, que segue caindo, segue aqui nos 117 mil pontos, mas é que o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, está dizendo que o mercado já precificou esse novo auxílio, é isso, Rafa? Exatamente, Débora. O ministro Ciro Nogueira confirmou que parte da despesa com o Auxílio Brasil ficará fora do teto de gastos. Ele afirmou ao jornal Valor Econômico, né, abre aspas, o mercado já precificou isso, fecha aspas. Sobre a alta do dólar e a queda da Bolsa, também pela expectativa do anúncio de que o novo benefício seria de R$ 400, com 30 bilhões de reais pagos fora do teto. Nogueira chegou há pouco ao Congresso para se reunir com o presidente, da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Ele estava acompanhado do ministro da Cidadania, João Roma, e do deputado Hugo Mota, que é o relator da PEC dos precatórios. De acordo com o ministro, o gasto fora do teto seria incluído na PEC, mas os valores ainda estão sendo ajustados. Ele afirmou, abre aspas, estamos ajustando isso, mas não tem um número fechado ainda. Fecha aspas, a gente fica aqui de olho nessa movimentação, né, Débora? Esse vai, não vai aí do Auxílio Brasil, pegando a gente de surpresa no fim aí, né, Debs? E complicado o ministro da Casa Civil dizer assim, olha, já precificou, o mercado já precificou, então tá tudo bem, né? É mais ou menos esse tom. Eu quero estar muito errada nisso, mas eu acho que não tá tão tudo bem, não. Com a Bolsa caindo tanto, né, com o mercado caindo tanto e com todo o cenário que a gente tem no país. Não sei se está tão bem assim, não. Mas vamos lá. E lembra daquele projeto aí de criar um Vale Gás de cozinha, que foi batizado aí do Programa Gás para os brasileiros? Isso deve ser votado hoje lá no Senado, né, com recursos, e seria pago aí com recursos de dividendos, que são pagos pela Petrobras à União e outros recursos também gerados pela produção de petróleo. A proposta, gente, está prevendo que o governo federal transfira diretamente para as famílias um valor que varia entre 50% e 100% do preço do botijão, dependendo da renda e da região do país. O relator do projeto fez algumas modificações na proposta, que foi aprovada pela Câmara. E a principal delas é justamente essa fonte do custeio do benefício. Ele excluiu do texto a parte da cobrança da CID sobre o próprio gás, atualmente, né, zerada. E dessa forma, o novo programa deve ser financiado por dividendos da Petrobras à União. O bônus de assinatura de leilões, royalties e participações específicas da exploração de petróleo. Vamos ver se realmente isso vai sair. Se realmente for votado hoje lá no Senado, com certeza que amanhã a gente atualiza vocês sobre essas últimas notícias. Vamos voltar aqui nosso papo com a Paola, que está bastante interessante. Muita gente aqui sempre elogiando você, Paola, sua tranquilidade, segurança ao falar. Seu pessoal super adora, sempre deixa um comentário sobre isso aqui.
Então, falando isso no chat aqui, inclusive, para você, viu, Paola? O MPK está até dizendo assim, a Paola faz a gente refletir sobre as pegadinhas do mercado. É bem isso mesmo, né? Parar um momento de reflexão, acho que isso é importante a gente olhar o cenário como um todo, né? Agora, falando um pouquinho aí da questão do setor educacional, né, como recordes, na verdade, de matrículas do terceiro TRI, ou Paola, a série educacional, você acredita que esses recordes podem afetar diretamente já nesse resultado do terceiro TRI da companhia? Ou não? Isso a gente deve ver mais lá para frente? É um setor que a gente somente deve embarcar mesmo com mais confiança em 2022? Essa prévia, né, com os resultados do terceiro trimestre, isso deu uma boa animada aí no setor, que já está de lado aí há mais de 1 ano e meio, né? Então, muita gente falava aí se a recuperação ia ser em V, não ia ser em V, e finalmente nós começamos a ver aí os primeiros dados positivos, né? E não é só que a gente viu um crescimento nos números da SER, nós vimos números de captação que foram recordes históricos. Tanto na parte online quanto no ensino híbrido, né, que é aquele que combina um componente presencial e um online. E aí, em conversas que nós tivemos com o management das companhias, a gente viu também o pessoal da Edux muito animado também com esses dados de captação de meio de ano, e olha que essa captação de meio de ano, em geral, ela não é a melhor, né? A captação importante é a da virada do ano, né? Que a gente vê sempre no primeiro trimestre, né? Então, isso às vezes nos leva a pensar, poxa, se essa de meio de ano foi tão boa, como é que vai ser a do primeiro TRI de 22, né? Então, isso certamente deu uma injeção de ânimo. Eu imagino que na Cogna a gente veja também uma captação forte no online, né? Que já é mais da metade da captação da companhia a essa altura, mas ainda não no presencial, né? Porque se a gente lembrar da reestruturação que a Cogna fez, eles fecharam 25% dos campi. Então, eu imagino que ela cresça, mas não o suficiente para compensar o que foi fechado. Mas mesmo em números consolidados, eu imagino que sejam números que mostrem aí uma boa recuperação. Então, eu acho que a gente já pode dizer com uma certa segurança que o pior ficou para trás, Débora. Maravilha, então, Paola, já fica o recadinho, então, para todo mundo que está assistindo a gente em relação ao setor de educação. E, Paola, quero muito agradecer mais uma vez a tua participação aqui conosco, principalmente nesse fechamento aqui do mercado, trazendo essa reflexão aí, né, sobre vários setores aqui da Bolsa. Eu queria que você deixasse aqui, claro, suas considerações, né, finais, mesmo depois de um dia aí difícil, como esse que a gente está vendo aqui com esse telão todo vermelhinho. Fica aqui, então, nosso agradecimento e espaço aqui para suas considerações, Paola. Eu agradeço muito a oportunidade, para a gente é sempre um prazer essa via de mão dupla com o mercado. Espero voltar aqui num dia que esteja tudo verdinho aí a próxima vez, mas enfim, como consideração aqui eu deixo de que esses momentos de correção forte, eles sempre abrem boas oportunidades, né? Então, como você disse no começo, às vezes o mercado tende a exagerar, né, e perpetuar ali um cenário catastrófico, e aí a gente respira e faz as contas e vê que esse cenário ruim, ele incomoda no curto prazo, mas ele não dura para sempre, né, porque o mercado é dinâmico, o governo vai lá e toma uma decisão, e os empresários voltam para casa e falam, se o cenário é esse, então eu vou me ajustar dessa forma, e no fim fica tudo bem, né? Então, vale aí um olhar mais desapaixonado, né? Um sangue mais frio para filtrar aí as boas oportunidades. Maravilha. Obrigada, Paola. Até uma próxima, então. Valeu. Até tchau. mais. Rafa, a gente continua por aqui. Vamos lá avisar para o pessoal desse fechamento aí do mercado, porque no final das contas a gente ficou aí com o dólar realmente fechando nessa alta aí que vem hoje desde o início da manhã, não teve jeito, nem com o Banco Central tentando intervir ali, fazendo leilão hoje, não deu certo. No final das contas, alta de 1,33%, ficamos aí a 5,59, mesmo depois aí o dólar já ter batido a 5,61 hoje, fechamos a 5,59. Complicado. O cenário externo foi de otimismo, com as bolsas lá nos Estados Unidos fechando em alta, Dow Jones subiu, fechou na alta de 0,57%.
O S&P fechou na alta de 0,74%, Nasdaq, a Bolsa da Tecnologia por lá, fechou na alta de 0,71%. Lembrando, viu, Rafa, que por lá já está acontecendo a temporada de balanço, né? Já tem empresas aí divulgando resultados, os bancos, inclusive, várias outras companhias já estão divulgando resultados, e isso está sendo vendo como de maneira possível, pelo menos nesses últimos 2 dias lá nos Estados Unidos. Só que esse otimismo lá de fora não bateu aqui não, pelo contrário, né, Rafa? Exatamente. E tem também gente que está feliz hoje. Sabe quem está feliz hoje, ô Débora? Quem Adivinha. Tá feliz? Quem investe sabe no quê? Bitcoin. O Bitcoin está no seu recorde histórico aos 63.957 dólares, quase 64 mil dólares aí. Queria mandar um beijo para todo mundo que falou que criptomoeda não valia nada, que Bitcoin valia a mesma coisa que nada, né, quando estava nos 20 mil dólares. Inclusive, muita gente da produção aqui, um beijo para o grande Leonardo. Inclusive, aqui, quando eu estava em maio, quando eu estava aqui na BMC, né, eu era um menino ali, solitário das criptomoedas, né, que falava, não, mas Bitcoin tem seu valor. Não vale nada, não vale nada, não vale nada. E agora? Quem está sorrindo agora? Não é mesmo? Enfim, um beijo enorme aí. Acompanhe Crypto News aí toda quarta-feira. Rafa, as ações da Netflix estão subindo mais de quase 2% no After Hour agora lá de Nova York, depois dessa divulgação do lucro líquido de quase $1,5 bilhão de dólares no terceiro trimestre desse ano. Netflix muito ligeira, né? Aquela série lá, hein, que eu tenho certeza. Você assistiu, Rafa? Round 6? Yes. Round 6, excelente série, hein? Mas olha, gente, é uma série que não é boa pra você assistir com a família não, tá? Só pra falar, assiste sozinho, tá? Assim, domingo, assim, sabe? Depois do Domingão, extinto Domingão do Faustão, né? Que um dia vai voltar aí. Mas não assiste não, ali, entendeu? Assiste talvez antes de dormir também não. Eu quero a segunda temporada. Eu sei que a série pesou muito positivamente também para os resultados de Netflix, com certeza. Foi um tiro certeiro, literalmente. E qual que é a lição que Round 6 dá pra gente? O criador da série já falou, né? Ele passou 10 anos tentando emplacar a série, ninguém queria investir, falava que era uma ideia falida, que não ia dar certo, que não ia dar certo, que não ia dar certo. Hoje é a série mais tida da história da Netflix, ou seja, quem acredita sempre alcança. Não desista dos seus sonhos, não é porque alguém falou que não vale a pena, que não custa tentar. Mas olha só, Rafael Coach, alguém que é o BME Coach, aí um grande programa, ia ser muito bom. BME Coach comigo e o professor Cabral, para o Cabral falar que minhas teorias estão erradas. Enfim. Arthur Lira está agora reunido com os ministros João Roma e Ciro Nogueira e relatores do Auxílio Brasil e PEC dos precatórios. Brasília vai render ainda muito até o final de hoje. O dia só acaba quando termina. Já ouviu falar nisso, Rafa? Só acaba quando termina? Só acaba quando termina. É mais ou menos por aí. Eles estão reunidos nesse momento, né? O Arthur Lira está reunido com o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, e também com os relatores da MP do Auxílio Brasil, Marcelo Aro, e também da PEC dos precatórios, Hugo Mota. Vamos ver o que vai sair dessa reunião. Né? Não está de olho em Brasília, né? Data ou não, né? Sobre o anúncio desse novo auxílio e também mais detalhes, números. Olhando aqui para o nosso mapa, olha só, Ibovespa aí ficando realmente nos 110 mil pontos hoje, já nesse finalzinho aqui de pregão, mais de 3% de queda. Vamos ver depois o After Hours, depois o Aftermarket se vai continuar aí nessa casa de 3% de queda. No nosso mapa de calor, deixa eu só ampliar aqui, do Profit Pro da Nelogic, olha isso, por variação. GET 11 lá na frente, ó, de alta, 17,88%. O resto tudo caiu. Azul, mais de 10%, olha só, 10,33%, 36% de queda. Gol, 7,39% de queda. CVC também aqui, ó, 5,56% de queda. Dólar alto, ninguém viaja, companhias pagam as contas, tudo em dólar. Combustível também, com petróleo também, nada barato. Tudo isso pesa na conta aqui no setor, né? Construtoras também todas em bloco aqui caindo, Cirela, MRV, Zetec também, JHSF, queda aí geral nesse setor. A gente também sabe que a despontada, a empinada dessa curva de juros também impacta diretamente aqui no setor de construção e não está sendo diferente. Olha lá, Cirela mais de 7% de queda. Ô Débora. Oi. Inclusive a gente estava falando de instabilidade, não sabia como é que vai ser essa história do auxílio emergencial. O Roma, né, acabou de falar também agora que eles ainda não têm os valores definidos sobre o auxílio emergencial, né, o ministro da Cidadania, e também tem o Ciro Nogueira falando que ainda está ajustando o texto do Auxílio Brasil, que ainda vai acertar os detalhes do Auxílio Brasil com o Congresso Nacional.
Então aí, né, ficamos nessa atenção, nessa apreensão aí, enfim. E o pessoal aqui do chat, ô Débora, tem gente aqui falando que tá feliz com criptomoeda. E a Rita Fernandes falou um negócio aqui que é importante sempre ressaltar. Ela falou assim, sabe quando eu compraria uma coisa que vale 63 mil dólares? Never ever, nem se contar pra neneira. Mas você não precisa de 63, você não precisa comprar o Bitcoin inteiro. Bitcoin você pode negociar até 10ª casa decimal, se não me engano. O próprio Cabral falou agora há pouco, ele comprou quando o Bitcoin tava 30 mil dólares. Colocou 100 dólares quando tava 30 mil dólares. Hoje ele tem quanto? 200 dólares, né? 30 mil para 60 mil, enfim. E aí eles têm hoje 200 dólares. Ou seja, enfim. Vamos lá, Rafa, vamos nos despedindo por aqui, porque daqui a pouquinho tá chegando aí o BMC Business. Dona Hanna Beltrão já tá aqui muito bem posicionada para poder conversar com o pessoal da Azevedo e Travassos hoje no BMC Business. Então vamos dando tchau aqui pro pessoal, né, Rafa? Eu quero me despedir primeiro de você aí, para poder depois despedir do pessoal aqui, deixando sempre aquele recado que, ó, se inscreva no nosso canal. Hoje, só participou aqui do chat com a gente quem estava inscrito no nosso canal, Rafa. Não mosque, se inscreva aí, entendeu? Quem dorme no ponto perde o ônibus, então já deixa aí, entendeu? Ó, se inscreve, entendeu? Você tá de bobeira. Tem gente que fica de bobeira. Tem gente, ó, Débora, que assiste a gente sem estar inscrito. Sem tá configurado ali no e-mail. Como é que você vai mandar a sua pergunta pro cara? Isso aqui é pro nosso bem, entendeu? Pro bem de todos. Por quê? Porque você vai participar, entendeu? Você manda lá no o fulano de tal, gestor da empresa que eu invisto, olha, eu gosto de tal coisa. Você acha que vocês vão investir nisso no futuro próximo? Enfim, por exemplo, quem está inscrito na BMC, agora vai ter aí a oportunidade de mandar pergunta aí para a empresa que vai vir agora no BMC Business com a grande Hanna Beltrão, né? E também, obviamente, vão poder acompanhar toda a programação. Se inscrever é gratuito. E sabe que também é gratuito, ô Débora? Votar na gente no Prêmio dos Mais Admirados da Imprensa de Economia. Lá, vai lá no site, já vota, manda pro pai, pra mãe, pra tia, pro tio, parente, entendeu? Vovô, todo mundo. Manda pra todo mundo. E também ficar de olho no nosso portal www.bmcnews.com.br e nas nossas redes sociais, bmc.news. É isso aí. Obrigada, Rafa. Nossa. Até amanhã, Rafa. Amanhã a gente está aqui de volta. Enquanto eu já me despeço aqui do Rafa, eu quero só mostrar para vocês aqui o volume de negociação do nosso mapa de calor. Que olha só, onde que ficou aqui, maior variação negativa, foi para Petro 4. E ainda aqui, ó, Siderurgia Vale, com mais de 1% de queda aqui no volume negativo de negociação. Alguns bancões aqui também pesando hoje nessa queda aqui do Bovespa, saiu puxando. JBS, inclusive, ali, ó, queda de 1,51%. Isso no volume de negociação, tá, gente? Lembrando que hoje, durante a nossa programação, a gente mostrou que ontem JBS tinha sido, né, a única alta do setor. E, aliás, no volume positivo do Ibovespa ontem, era a JBS um dos destaques, né? A companhia que, inclusive, está investindo aí numa nova plataforma para poder identificar pontos de foco de incêndio, né, na região do Pantanal. Hoje está aqui. Maior volume negativo, pode ser uma correção, pode ser o cenário realmente todo ruim, né? Toda uma visão geral assim ao risco, mas é isso que a gente tem aqui agora. Petro 4, Petro 3, Vale, logo em seguida, bancões pesando aqui com, olha só, Itube 4, com a queda no volume de negociação de 2,37%, Bradesco, BBDC 4, 3,09% de queda no volume de negociação, Banco do Brasil também nessa queda aqui. Azul também apareceu aqui, junto com outras varejistas aqui, ó, Magazine Luiza, Lojas Renner, grandes varejistas aí também aparecendo nesse quadro negativo de volume hoje aqui no Ibovespa. Dia difícil, vamos ver se amanhã a gente volta aí com mais otimismo, vamos ver quais serão os próximos passos aí do novo auxílio, quando que vai sair, data, valores. Mais detalhes vocês acompanham tanto aqui na nossa programação ao vivo, como também nas redes sociais da BMC, inclusive lá no nosso portal. Então, se você ainda não entrou no nosso portal, entra lá, tem notícia sendo atualizada minuto a minuto para todos vocês. As nossas redes sociais, @bmc.news. Você já está seguindo a gente no Instagram? Você já foi lá para poder seguir a gente? E já percebeu que aqui no nosso canal também vai participar do chat, tem essa interação aqui com a gente, mas para isso precisa estar inscrito. Então se inscreve, compartilha o conteúdo, é programação ao vivo, é aqui onde você tem a oportunidade, inclusive, né, de falar com os melhores do mercado, com especialistas, de ter informação que realmente gera valor, não só financeiro, mas de conhecimento, e é que é algo que pesa muito mais para o seu negócio. Inclusive oportunidades como, por exemplo, que a gente vai ter agora no BMC Business com a Hanna Beltrão, que vai falar com o pessoal da companhia da Azevedo, eu ia dizer Avesso, é Azevedo, gente. Azevedo e Travassos. A Hanna já está prontinha aqui no estúdio, então eu vou ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia, obrigada pela sua audiência. Até amanhã. Tchau, tchau.